Oi, gente, vamos lá. Finalmente chegou o dia. Essa é a última página do sketchbook. Semana que vem teremos o tour. Bom, resumidamente, essa página é só uma página de tchau mesmo. Não queria fazer nada muito elaborado, então eu resolvi fazer uma menina falando um tchauzinho. Bem simples, um conceito simples. Sabe quando você já tá exausta do sketchbook, você quer terminar ele e começar um novo? Essa sou eu. Só que essa sou eu já faz alguns meses. Então chegou nessa página, eu falei, não. Mas eu não vou fazer um negócio elaborado nem a pau. Então eu resolvi fazer realmente um conceito bem simplinho. Inclusive eu fiz essa página enquanto eu tava desenhando ainda a página anterior. Porque eu tava com preguiça de pintar e aí surgiu essa ideia na minha cabeça de fazer isso. E eu já comecei a desenhar ali. E ali o rosto não vai ficar desse jeito, tá? Muita calma nessa hora. Eu achei que os olhos estavam esquisitos, então eu decidi arrumar. E foi uma lutinha, mas apenas com os olhos mesmo. O resto foi simples. E talvez a mão, que eu particularmente achei que ela ficou pequena. Mas eu vou fingir que é porque essa menina é pra representar eu e minhas mãos são pequenas. Então a gente vai fingir que é isso. O motivo pelo qual a mão dela ficou muito pequenininha comparado com o tamanho do cabeção. Tudo bem. Bom, ali já tá um pouco mais definido como que ela vai ser. E essa página eu tava em dúvida de que tipo de material eu ia desenhar ela. Eu estava considerando pintar ela com aquarela, que vocês sabem que geralmente é o que eu mais uso no meu sketchbook, que é simples, não mancha do outro lado. E é mais simples de trabalhar do que o guache e dá pra usar em todas as folhas ao contrário do marcador. Se a gente fosse bem honesto, o marcador é o mais fácil. E lápis eu não tava afim, era um desenho muito grande, ia me dar muito trabalho. Então, não tava no humor. Aí, como vocês estão vendo, eu tô corrigindo os olhos. Que foram que realmente me deram mais trabalho ali. Eu surtei por um momento, falei, se eu fizesse... Oh, caramba. Fizesse pontinhos em vez de olhos. E aí eu falei, não, isso é uma ideia estúpida. E aí eu arrumei. Eu fiquei feliz que eu arrumei, porque esse foi um dos meus desenhos favoritos do sketchbook inteiro. Mas enfim, voltando ao ponto do material que eu usei. Eu tava considerando fazer de aquarela, só que eu tava com uma vontade muito grande de pintar com guache. Então foi guache. Marcador eu não usei por 2 motivos. O primeiro era que a folha de trás, apesar de... Não vou mostrar agora pra vocês, mas no tour eu mostro. É uma paginazinha só com umas coisas que eu juntei durante o ano. Então não é nada importante, eu não gravei ela. Só que tem esses desenhos ali e eu não queria estragar eles. Entendeu? Eu não tava afim de estragar eles, então não dá pra usar o marcador. E aí acabou sendo guache mesmo. Foi uma ótima decisão, porque guache eu costumo fazer grandes quantidades quando eu pego pra fazer, né? Pra misturar as cores, então me ajudou bastante. A aquarela, ela não ia dar tão certo e ia acabar manchando, porque a folha é muito grande, ela não é própria pra aquarela, então acaba secando muito rápido. E aí fica todo manchado, sabe? E não era esse aspecto que eu tava querendo para esse desenho em específico. Então fomos de guache. Eu comecei ali tava triste ainda, mas era a primeira camada, então paciência. Não sei, inclusive, se vocês separaram ali no canto que eu sem querer misturei a tinta. Formei um borrão preto na mão, mas eu conserto. Teve um pânico ali, não sei se vocês notaram, eu parei o vídeo e falei, meu Deus. Mas deu tudo certo. E eu vou culpar eu mesma por causa daquele borrão ali, porque a minha paleta, ela tá o caos. Ela tá o caos, entendeu? Eu preciso fazer até um godê novo. Que esse godê tá todo manchado. E eu que fiz ele, eu não sei se eu já comentei com vocês, eu fiz ele com, acho que argila fria, enfim. Eu que modelei ele, eu que fiz. E por eu ter feito, eu nunca tinha feito nada assim antes, ficou umas frestinhas entre as paredinhas ali do godê e o fundo. E nesses lugares entra tinta. E onde entra essa tinta, não é fácil tirá-la dali, em específico se for com guache. A aquarela eu até consigo. Mas o guache, além dele deixar manchado, que não sei se vocês notaram também, fica meio amarelado, meio azulado do fundo, ele também gruda nos cantos. E você não consegue arrancar com facilidade. E aí foi quando eu coloquei o tom de pele ali.
E aí, na hora que eu passei o pincel, o que vocês acham que aconteceu? Eu passei nessa frestinha, peguei o preto e passei na mão. Mas enfim, eu cobri ali, acho que não dá mais pra notar tanto. E consegui cobrir ainda bem a mancha que eu tinha feito. E é uma lição pra mim limpar melhor o meu godê. Bom, o cabelo foi, acho que a pior parte pra pintar. Porque essas cores mais escuras, elas são bem difíceis no meu guache abelhinha de R$5. Sem comentários. Eu até gosto, honestamente, do guache abelhinha de R$5, porque eu não tenho dó de usar. Eu acho que se eu tivesse um guache mais caro, eu teria dó. Eu até consigo fazer uns resultados bons com esse guache, então eu fico contente. Mas não tem como eu negar. Quando eu faço marrom, fica bem ralinho e aí fica manchado. Você tem que fazer várias camadas pra você conseguir cobrir realmente a folha embaixo. Aí eu tô começando a contornar já. E o cabelo melhora, tá? Não nesse momento, mas na hora que eu começar a contornar, eu arrumo ele. Não vai ficar assim. E eu decidi, nessa folha, contornar com lápis, que é algo que eu não faço faz um tempo. Vocês vão notar no tour que eu fazia isso antes. E aí eu parei e eu comecei a usar a nanquim. Eu gosto muito do efeito que o lápis dá, mas dá muito trabalho fazer isso, porque às vezes você tem que apagar ali embaixo e aí você tem que fazer com o lápis e o lápis começa a desapontar, enfim. Dá um trabalho e aí tem que estar sempre bem apontadinho pra você conseguir fazer os detalhes. Enquanto a nanquinha é só passar, mas eu gosto muito do efeito mais suave que dá. E era esse efeito que eu queria nessa folha, eu queria um negócio bem suave mesmo. E eu penso que eu cheguei lá. Aí ali eu fiz a sobrancelha, que foi uma das partes que eu não fui tão fã. Eu acho que foi porque eu tentei fazer ela mais despenteada e não sei. Mas nada que interfira em absolutamente nada do desenho, eu ainda amei o desenho. Aí o cabelo eu contornei com um marrom mais escuro. Na verdade não é bem um marrom, isso aí é sépia, né? É aquele tipo um preto, meio cinza, meio um tom mais quente. Eu costumo usar ele pra contornar marrom mais escuro, porque aí dá um destaque. Porque só aquele marrom mais escuro que vem na caixa de lápis de cor, ele não é o suficiente pra contornar o restante, não destaca. E aí eu fui arrumando ali só as beiradinhas. Eu considerei usar esse marrom pra contornar o rosto, também os olhos. Mas eu ainda não queria tirar essa suavidade que eu consegui. Então, eu deixei daquele jeito ali mesmo. E só contornei o cabelo com esse marrom escuro. E aí ali eu só fiz os detalhezinhos, igual eu sempre faço no cabelo. Se vocês me perguntarem, ai, mas como é que você fez isso? Eu não sei. E nem sempre fica bom. Então é questão de, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu gosto de fazer pra tampar um pouco das manchas que o guache deixa. Mas enfim. Fui terminando só de pintar esses fiapinhos de cabelo que eu gosto de fazer. E depois que eu terminei eles, eu ainda fiz uns cabelos fora do lugar que eu gosto, que fica meio parecida comigo. Meus cabelos estão sempre fora do lugar. Aí a roupa, não sei porque eu decidi pintar isso de verde, mas eu decidi e eu gostei. E o fundo, eu fiquei pelando pra decidir a cor. Eu considerei rosa, eu considerei amarelo, mas eu achei que o azul ia bem ali naquele momento. Eu gosto da combinação do azul com o verde. E eu queria ter feito esse azul um pouquinho mais claro. Mas eu fiz ele com esse guache e eu não esperei secar pra ver que cor que ia ficar. Então, quando ele tava úmido, ele tava uma cor. Na hora que ele secou, ele ficou mais escuro. Então, era só isso que eu realmente teria trocado. Teria deixado um tom azul um pouquinho mais claro, coisa básica. Não um azul muito claro, também não era o que eu queria. Mas só um pouquinho mais claro. Mas aí ficou essa cor mesmo. Não tem problema, só realmente da próxima vez eu prestaria mais atenção na cor seca, que eu tenho pouca paciência pra esperar secar pra ver que cor que fica. E aí esse fundo também deu um trabalhinho, porque eu tive que passar 2 camadas pra realmente arrumar. Não tanto trabalho quanto o cabelo, mas ali no meio dos dedos, como vocês podem ver, ficou meio manchado. E aí eu tive que realmente passar uma segunda camada ali. Inclusive não comentei, eu passei a vida inteira sem comentar, mas tem umas 2, 3 manchinhas ali do lado direito, que são manchas de canetinha, que eu fiz do outro lado. E eu não fiz nenhum desenho com elas, quando eu ganhei essas canetinhas, eu fui testar elas daquele lado ali.
E acabou que eu não pensei sobre que essa folha ia ter que, em algum momento, eu ia ter que desenhar nela. Então eu só cobri com o guache e deixei ele mesmo. Era a última folha, eu não queria me estressar com isso, não queria pegar uma nova folha e colar em cima, porque eu costumo fazer muito isso no meu sketchbook. Quando uma folha tá manchada atrás, eu pego alguma folha que eu tenho sobrando aqui e eu corto ela no formato dele e colo em cima. E eu desenho nela. Só que as folhas que eu tenho, elas não são de qualidade muito boa. Então é difícil fazer, em específico com aquarela, que acaba quase rasgando a folha. Mas são as únicas que eu tenho, porque como o sketchbook é um formato esquisito, e ele é bem grande, uma folha 4 não cobre ele inteiro. Então eu pego uma folha 2 bem grandona, que é a que eu tenho mesmo. Bom, aí eu tô terminando, eu só contornei esse círculo azul e as letrinhas. Até as letras eu quis fazer bem do tom que elas estavam mesmo, da cor que elas estavam, só que num tom um pouco mais escuro. Eu queria que ficasse bem suave. E eu ainda acho que eu consegui, então tô impressionada comigo mesma. Fiz uma sombrinha nas letras só pra dar um destaque. Mas ficou assim. Última folha, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima com o tour do sketchbook. Tchau, tchau.